Antes de avançarmos com os nossos desenvolvimentos, como é óbvio, eu irei depois regularmente disponibilizar este código para vocês poderem descarregar a partir da internet. Tradicionalmente irá ser feito através do GitHub, para vocês poderem descarregar e acompanhar cada uma das aulas, ok? Nesta fase inicial ainda não estou a disponibilizar essa circunstância, mas num dos próximos vídeos vou-vos mostrar como é que vocês podem alcançar então todos os desenvolvimentos. Irá ser um repositório no GitHub de uma forma muito simples, em que vai ter várias branches, cada branch será uma das aulas e irá conter um fecheiro zip que contém o estado do código desenvolvido até aquele momento, ok? A partir da será isso que vai funcionar, porque é a forma mais correta de funcionar para vocês poderem chegar mais facilmente ao código. Bom, dito isto, vamos aqui avançar com o nosso desenvolvimento. Eu vou aqui colocar na parte das tarefas o ícone. Então eu vou colocar aqui um IMG, vamos colocar aqui um source. No source nós vamos colocar aqui o assets. Dentro do assets nós vamos utilizar a parte do favicon, ok? Então é assim que nós vamos colocar aqui. Aqui vamos colocar o logo. No source set não precisamos colocar nada. Aqui vamos colocar um class igual a imgfluid. Ok? Então vamos aqui refrescar e repara o que é que vai acontecer. Vamos ter aqui o ícone bastante grande, ok? Então vamos tratar aqui dessa circunstância. Vamos dar-lhe aqui um width. E neste width nós vamos dar-lhe aqui, por exemplo, 20% só. Vamos testar assim desta forma. Vamos aqui refrescar, repara, temos aqui já um bocadinho mais pequenino. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos também aqui um deflex. E então vamos poder adicionar aqui um deflex, um div.deflex. Ok? Vamos arrastar estes dois elementos lá para o seu interior. Aqui vamos ajustar os elementos no Justify Content Start. Vamos apenas reforçar esta informação. Se eu agora aqui refrescar, repara que já temos aqui a lista e o ícone ali. O que nós vamos fazer aqui é dar-lhe aqui um valor em pixels, se calhar é mais fácil. Então vamos colocar aqui 40px, vamos aqui refrescar. Repara como o ícone já ficou mais pequenino. Aqui no class vamos colocar, para além do imgfluid, nós vamos colocar aqui uma margin end de 3 para dar uma pequena separação, e então temos aqui a lista das tarefas, ok? Obviamente que este ícone eu nem sequer estou a pensar se ele esteticamente faz sentido ou não faz aqui com o nosso espaço. Entretanto, o que é que nós vamos aqui fazer? Aqui no dnone, nós vamos remover daqui o dnone para que possamos ver numa fase inicial todos os elementos que podem existir aqui dentro da nossa área da página inicial. O que vamos agora fazer aqui é o seguinte, eu vou colocando alguns comentários aqui para separarmos a parte do código e ser mais fácil interpretar o que é que estamos a fazer em cada uma das secções. Então vamos ter aqui o cabeçalho, vamos ter aqui o sem tarefas, ok? E agora aqui pelo meio, o que é que eu vou querer criar agora? Vou criar aspecto visual de uma tarefa. E para já nós vamos fazer uma coisa muito simples, ok? Então eu vou colocar simplesmente um div.row, dentro do qual vamos colocar um div.call12, certo? Então este div.row vai ter uma margem bottom de 3. Ok, vamos colocar aqui 3. E aqui o que é que vai acontecer aqui dentro? Nós vamos ter então o conteúdo de uma task. Ok? Então, se eu agora refrescar, repara, temos isto aqui, desta forma. Vamos aqui começar a apresentar isto de alguma forma esteticamente mais interessante. Eu vou colocar aqui um card, ou simplesmente podes colocar aqui um border. Se tu fores aqui à parte do Bootstrap e colocares aqui o border, tu vais verificar que existe a possibilidade de criar à volta do teu espaço, utilizando a expressão border, uma border, e depois podemos inclusive definir a sua cor. Se eu agora refrescar aqui no meu espaço, repara que já temos aqui um border. Então, se voltarmos aqui à área da documentação, vamos aqui regressar à parte do Bootstrap, vamos aqui fechar isto, não precisamos agora de trabalhar esta parte, repara que podemos escolher a cor que nós queremos. Obviamente que estas cores são do template do Bootstrap normal. Nós vamos escolher uma primary, por exemplo, e obviamente que esta primary vai ser de acordo com o slate. Então, se eu colocar aqui border primary, e agora refrescar, repara que fica aqui uma border um bocadinho mais ténue, ok? Pacífico. Nós queremos ali uma separação. Então, eu posso aqui colocar o secondary, não sei o que é que vai acontecer, vamos aqui refrescar, repara, ficou um bocadinho mais carregada, tudo bem. Existe ainda a possibilidade de colocarmos aqui um round. Repara que ele está aqui arredondado. Então, vamos aqui colocar
um round, eu não sei onde é que ele está, vamos aqui verificar onde é que ele está. Temos aqui a parte do radius, repara que aparece aqui o classe rounded, vamos verificar se conseguimos colocar lá isto, ok? Então vou acrescentar aqui o rounded e vamos aqui refrescar, ok? Cá está arredondado. Agora, para vermos isto tudo um bocadinho melhor, nós vamos dizer que queremos um pathing interno de pelo menos uns 3. Então nós vamos ter já aqui uma área de cada uma das tarefas. Ora, aqui eu posso colocar o texto da tarefa, mas eu quero colocar aqui também o espaço para poder alterar o seu status, ok? E quero colocar aqui um ícone para poder remover. Então vamos tratar aqui muito rapidamente disto, porque ao tratarmos deste elemento que vai depois ser alterado com os dados que provêm da nossa API de Node, onde nós vamos apresentar aqui os conteúdos que vêm então das nossas requisições de Ajax para essa API, nós vamos primeiro aqui ter a preocupação de construir o aspecto visual e só depois iremos então pegar nestes elementos todos e passá-los para o lado do JavaScript no sentido de ele construir de forma dinâmica o conteúdo que vai ser aqui apresentado, ok? E tudo isto que nós estamos aqui a fazer, de uma forma genérica, também acontece com os frameworks ou com as bibliotecas de front-end, como é o caso do React, do Vue ou do Angular. Só que, obviamente, que elas funcionam de uma forma ligeiramente diferente. Porquê? Porque funcionam exclusivamente com JavaScript. No caso do React, com JSX para trabalhar a parte do HTML. E trabalha de uma forma com componentes funcionais. Aqui o que é que nós estamos a fazer, basicamente? Não estamos a utilizar o React e estamos a utilizar HTML e JavaScript puro e com CSS. E tu vais ver que é relativamente simples de nós operarmos tudo isto. Claro que no desenvolvimento de uma aplicação mais complexa, não faria qualquer sentido utilizar este tipo de mecanismos que eu estou aqui a utilizar. É apenas uma forma de nós testarmos os nossos conhecimentos e aplicarmos os nossos conhecimentos. Iríamos aí recorrer então a uma biblioteca externa, ou neste caso incluída dentro de uma framework, como o Next.js, etc., para utilizarmos um React, um Vue ou um Angular desta vida. Bom, dito isto, vamos aqui fazer o seguinte, eu ainda quero trabalhar um bocadinho esta parte da visibilidade, vou colocar aqui uma shadow, uma sombrinha, ok? Repara, tem uma pequena sombra, que não sei se é perceptível, mas ela tem uma pequena sombra aqui à volta. Nós podemos pesquisar aqui por shadow, e aqui no Shadow, repara que existem estas sombras todas que aqui estão. Esta é a Regular Shadow e esta é a Small Shadow. Então aqui para ter o Small Shadow, nós temos aqui o Shadow SM. Okay? Se eu colocar aqui o Shadow SM, vamos ter então ali uma Shadow ligeiramente mais subtil. Vou aqui refrescar e repara, praticamente não se vê rigorosamente nada, mas vamos então deixar ficar aqui o Shadow normal. Ok? Vamos deixar ficar assim. Aqui tu vais conseguir ver que de facto há aqui uma pequena sombra. Se eu agora replicar isto que aqui está, que é o que depois o JavaScript vai fazer de acordo com a quantidade de tarefas que existirem, repara, eu repliquei aqui várias vezes, se eu agora replicar, repara como é que as nossas tarefas vão ser apresentadas, ok? Acho que está interessante. Então, agora vamos trabalhar aqui a parte do interior de cada uma das tarefas. Então, eu vou aqui remover tudo isto e vou simplesmente dizer o quê? O que é que eu preciso dentro de cada tarefa? Na caixa das tarefas ele tem que ter a possibilidade de alterar os status, editar a tarefa e eliminar a tarefa. Então vamos ter aqui várias coisas. Vamos aqui começar por tratar isto da seguinte forma. Eu vou criar aqui dentro um div.row, dentro do qual vai ter um div.call multiplicado por 3 colunas. Ou neste caso vamos colocar, eventualmente vamos colocar 4 colunas. Para já, ok? Então o que é que vamos ter aqui? O texto da tarefa, texto tarefa. Aqui vamos colocar o status. Aqui vamos colocar o edit. E aqui vamos colocar o delete. Claro que isto agora não vai ter aspecto nenhum interessante. Repara, temos aqui o texto da tarefa, o status, o edit e o delete. Obviamente que nós queremos para o texto da tarefa a componente maior. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui um call auto e vou definir aqui um espaçamento mais pequenino para estas todas. Vamos colocar aqui call 2, call 2, call 2. Depois podemos ajustar da forma como nós entendermos. Então vamos aqui refrescar e repara o que é que vai acontecer. Opa, ele aqui colocou o auto desta forma, então vamos aqui colocar o call, e neste caso temos ali 6, vamos colocar aqui 6. Bom, aqui nós já vamos ter um espaço maior para o texto da tarefa, depois temos aqui o status, temos o edit, temos o delete. Vamos ali colocar o delete daquele lado, mas vamos começar a trabalhar a parte visual de tudo isto. Eu aqui eventualmente vou arriscar até colocar só call 1. Vamos aqui verificar, ok? Eles ficam ali muito juntinhos, tudo certo. Aqui vamos colocar
um 9, que depois vai dar aqui o resultado total de 12. Se eu agora refrescar, repara que como tudo foi para aquele lado. Mas, atenção, não te enganes, porque é assim, se eu colocar aqui um background light, nós vamos verificar que, não vamos verificar nada. Background light, faltou aqui o T. Vamos aqui refrescar e repara, temos o delete aqui alinhado ao início. O mesmo acontece com todos estes elementos que aqui estão. Então vamos trabalhar aqui a parte do delete. Eu posso dizer que aqui eu vou deixar ficar o light só para vermos o espaçamento. Vou colocar aqui um text end para alinhar ao fim, ou neste caso à direita. E aqui vou buscar um ícone do font Awesome para fazer o delete. Então, se eu procurar aqui nos ícones o delete, okay, ele vai me aparecer aqui com o trash can, etc. Então vamos fazer aqui o trash can. Vou copiar. Vou aqui colocá-lo antes da expressão delete. Vamos colocar aqui uma margin end de 2 para termos um espaçamento para o delete. Vou usar a expressão delete. E repara então o que é que vai acontecer. Vamos ter ali já o ícone com a expressão delete. E se eu quiser colocar isto da forma correta, vamos aqui deixar o background light, vamos retirá-lo daqui. Eu vou dizer que quero isto com um text danger. Ok? Então agora se eu refrescar, repara que o delete já aparece aqui. Claro que ainda não é uma hiperligação. Vamos tratar aqui da parte do edit. Na parte do edit, nós vamos ter aqui então, no font Awesome, o edit. Vamos procurar aqui o botão do edit. Temos aqui este. Ok. Vamos escolher este daqui. Ou então vamos escolher mesmo este que é aqui mais linear. Vamos copiá-lo. Aqui eu vou colocar aqui no edit a seguinte parte. Vou colocar aqui um text end. Também. Ok. E aqui vamos colocar um FA regular font. Ok, tudo bem. Vamos colocar aqui um ME2 e vamos deixar ficar aqui um edit. Se eu agora for aqui, novamente refrescar, repara que o edit já aparece ali. Aqui os status, nós vamos fazer uma coisa ligeiramente diferente. Aqui eu vou reduzir para 8. Vamos deixar ficar os status com 2. E aqui nós vamos colocar um select. E este select há de ser o select que depois vai servir para eu ir alterando entre os status que vão aparecer. Ok? Vamos colocar aqui task status. Ok? Neste select que agora não tem opções, nós vamos colocar aqui option. Vamos colocar uma opção vazia e agora vamos replicar aqui por 3. Eu vou colocar aqui new. Neste caso aqui nós não vamos ter a vazia, vamos ter sempre o new. Vamos ter aqui o in progress. Vou colocar aqui um underscore. Vamos colocar sim, para obter o valor desta forma, in progress. E nós tínhamos aqui a identificação de que poderia ser ainda mais qualquer coisa. Portanto, ele pode ser aqui in progress, cancelled e done. Então vamos colocar aqui o cancelled e o done. Ok? Aqui, obviamente, que eu quero colocar new in progress. Eu vou puxar aqui estes elementos todos que aqui estão. Vou colocá-los aqui para já com este tipo de texto. O cancel com C e aqui o done desta forma. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui no nosso sistema. Repara que temos aqui tudo isto desta forma. É absolutamente pacífico, mas nós vamos querer colocar aqui então uma classe igual a form select. Vamos verificar se vai ficar bem ou não. Ok, ficou aqui com este aspecto gigante. Ok, então vamos colocar aqui o form select e vamos colocar aqui um W100. Vamos verificar se vai ter alguma influência. Não, não vai ter influência nenhuma. Nós depois iremos tratar já num dos próximos vídeos o aspecto visual disto. Para quê? Para podermos ficar aqui com isto mais agradável. Aqui no texto da tarefa nós podemos obviamente colocar um texto maior. Vou aproveitar aqui o lorem e vou colocar isto... vamos colocar isto com 15 palavras, ok? Então vou pressionar o Tab e agora vamos verificar o que é que aconteceu aqui. Se eu agora refrescar, temos aqui então o texto da nossa tarefa, eventualmente vamos poder colocá-lo aqui com um tamanho ligeiramente maior. Vamos aqui abrir um espaço, vamos aqui puxar para termos aqui um parágrafo ou até mesmo, diria eu, um H5, ok? Vamos colocar aqui o fecho do H5. Aqui barra H5 para fechar, ok, vamos aqui refrescar, temos o texto da nossa tarefa já um bocadinho maior, depois iremos com certeza tratar disto
colocar isto aqui mais ao centro e podermos avançar então com o desenvolvimento deste aspecto visual. Volto a frisar que o objetivo aqui é desenvolvermos esta parte no sentido de termos o aspecto visual fechado, para que depois, quando quisermos replicar todos estes elementos dentro do nosso HTML, possamos vir aqui buscar toda esta lógica e depois só vamos ter que ir alterando cada um dos text contents ou do inner text ou do inner HTML de cada uma das nossas tasks.